Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, amados irmãos. Hoje é sábado, dia 15 de fevereiro de 2025. Estamos aqui de volta para continuar a leitura da Palavra de Deus e a leitura de hoje é 2 Samuel, capítulo 3. Mas antes da leitura, aquele convite, deixe o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo. Após a leitura bíblica, nós vamos orar pelos pedidos de oração deixados nos vídeos anteriores. E nas próximas leituras estaremos estaremos orando sempre pelos pedidos que os irmãos forem deixando aqui. E um outro pedido é: leia os pedidos de oração dos seus irmãos, se for o caso, anote, para nas suas orações particulares você mencionar estes pedidos de oração, para formarmos esta grande corrente de oração entre todos nós, orando uns pelos outros. Combinado? Vamos então à leitura de hoje, 2 Samuel, capítulo 3. Abra sua Bíblia e acompanhe a leitura da palavra de Deus, que diz: a guerra entre as famílias de Saul e de Davi durou muito tempo. Davi tornava-se cada vez mais forte enquanto a família de Saul se enfraquecia. A família de Saul estava sob o reinado de Isbosete, filho de Saul, e especialmente sobre a tribo de Benjamim, da qual o Isbosete e Saul e sua família eram membros daquela tribo. Enquanto Davi reinava sobre Judá, né, lá a partir de Hebrom. Isbosete reinava sobre Israel, especialmente sobre Benjamim, a partir de Maanaim. E o texto continua dizendo, e aqui no versículo que nós lemos tem esse detalhe: enquanto a família de Saul se fortalecia, aliás, a família de Davi se fortalecia, a família de Saul se enfraquecia. Versículo 2: estes foram os filhos de Davi, nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Amnon, filho de Ainoã de Jezreel. O segundo, Quileabe, de Abigail, viúva de Nabal de Carmelo. O terceiro, Absalão de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur. O quarto, Adonias de Agite. O quinto, Cefatias de Abital. E o sexto, Itreão de sua mulher Eglá. Estes foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. E lembre que no capítulo anterior nós vimos uma informação de que ele reinou ali durante 7 anos e meio. E em 7 anos e meio ele passou a ter tantas mulheres e agora já são 6 filhos. Então você vê, é uma maneira de dizer que a família de Davi estava se fortalecendo, porque naquela época ter muitos filhos, especialmente para um rei, ter muitos filhos e muitas mulheres significava força, poder, né? Então é por isso essa descrição. Versículo 6. Enquanto transcorria a guerra entre as famílias de Saul e de Davi, Abner foi ficando poderoso na família de Saul. Na verdade, o reino de Saul só se mantinha por causa do Abner. Ele foi quem colocou Isbosete como rei. E ele tinha sido general do exército de Saul, né? Saul tivera uma concubina chamada Rispa, filha de Aiá. Certa vez Isbosete perguntou a Abner: por que você se deitou com a concubina de meu pai? O Saul tinha tido essa concubina, o Abner deitou-se com ela. Isso soava como, vamos dizer assim, se unir a uma esposa de um falecido rei significava estar interessado no reino, alguma coisa assim. E por isso Isbosete vem tomar satisfação com o Abner.
Abner ficou furioso com a pergunta de Isbosete e exclamou: por acaso eu sou um cão a serviço de Judá? Até agora tenho sido leal à família de Saul, seu pai, e aos parentes e amigos dele, e não deixei que você caísse nas mãos de Davi. Então o Abner está falando aí para o Isbosete que ele era quem dava, que o Abner é quem dava sustentação ao seu reino, né? Aí ele continua dizendo: agora você me acusa de um delito envolvendo essa mulher? Que Deus me castigue com todo rigor se eu não fizer por Davi o que o Senhor lhe prometeu sob juramento. Essa fala aqui é muito terrível, porque o Abner está dizendo: já que você está me fazendo essa acusação, eu vou favorecer Davi, vou cumprir o que Deus prometeu a ele. Então era conhecido já o fato de que Davi tinha sido escolhido de Deus para reinar sobre Israel todo. O Isbosete tinha a consciência de que ele só era rei porque o Abner lhe dava sustentação, como general do exército que já tinha sido na época do seu pai. E agora o Abner está se declarando aqui e o Isbosete não tem nada o que fazer. Porque com certeza o exército estava sob o governo completo, a autoridade completa de Abner. E aí a promessa que ele está falando que ia ajudar Davi a cumprir, né? A promessa que Deus fez a Davi é tirar o reino da família de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e Judá, de Dan a Berseba. Isbosete não respondeu nada a Abner, pois tinha medo dele. Então, na verdade, o Isbosete era um rei fantoche aí nas mãos do Abner, colocado pelo Abner. Ele não tinha autoridade nenhuma e nem força nenhuma. Versículo 12. Então Abner enviou mensageiros a Davi com uma proposta: a quem pertence esta terra? Faze um acordo comigo e eu te ajudarei a conseguir o apoio de todo Israel. O Abner, então, manda esse recado para o Davi. Ele fala para o Isbosete e executa o que falou. Está bem, disse Davi, farei um acordo com você, mas com uma condição: não compareça à minha presença quando vier me ver, sem trazer-me Mical, filha de Saul, que era a primeira esposa de Davi. E Davi enviou mensageiros, era a primeira esposa, mas que tinha ficado lá com Saul e que Saul tinha dado para outro homem como esposa. E Davi enviou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, exigindo: entregue-me minha mulher Mical. Então ele manda o recado para o Abner e também para o Isbosete, que ele quer a sua esposa, com quem me casei pelo preço de 100 prepúcios de filisteus. Diante disso, Isbosete mandou que a tirassem do seu marido, Paltiel, filho de Laís. O Isbosete obedece Davi. O Isbosete é muito fraco como rei. Ele é um fantoche aí nas mãos do Abner mesmo. Mas Paltiel foi atrás dela e a seguiu chorando até Baurim. Então Abner ordenou-lhe que voltasse para casa e ele voltou e não havia o que fazer. Era a ordem do rei e do próprio Abner. Nesse meio tempo, Abner enviou esta mensagem às autoridades de Israel: já faz algum tempo que vocês querem Davi como rei. Agora é o momento de agir, porque o Senhor prometeu a Davi: por meio de Davi, meu servo, livrarei Israel do poder dos filisteus e de todos os seus inimigos. Então eles sabiam, inclusive, da promessa de Deus para Davi. Abner também falou pessoalmente com os benjamitas. Depois foi a Hebrom dizer a Davi tudo o que Israel e a tribo de Benjamim havia aprovado. Quando Abner, acompanhado de 20 homens, apresentou-se a Davi em Hebrom, Davi, ofereceu um banquete para ele e para os homens que o acompanhavam.
Disse então Abner a Davi: deixa que eu me vá e reúna todo Israel, meu senhor, para que faça um acordo contigo, ó rei, e reine sobre tudo o que desejares. Davi o deixou ir e ele se foi em paz. E aí o processo estava andando para Davi então ser proclamado rei de todo Israel. Naquele momento, os soldados de Davi e Joabe voltaram de um ataque, trazendo muitos bens. Então, Joabe agora estava cada vez mais forte no exército de Davi, lá em Hebrom. Abner, porém, já não estava com Davi em Hebrom, porque Davi o tinha deixado partir em paz. Quando Joabe chegou com todo o seu exército, contaram-lhe que Abner, filho de Ner, se apresentara ao rei que o tinha deixado ir em paz. Então Joabe foi falar com o rei e lhe disse: que foi que fizeste? Abner veio à tua presença e o deixaste ir. Conheces Abner, filho de Ner, ele veio para enganar-te, observar os teus movimentos e descobrir tudo o que estás fazendo. Então, o Joabe está acusando Abner de traidor de Davi, ou armando uma cilada para Davi e seu reino. Saindo da presença de Davi, Joabe enviou mensageiros atrás de Abner e eles o trouxeram de volta desde a cisterna de Sirá. Mas Davi não ficou sabendo disso. O escritor bíblico faz questão de fazer esta observação. Quando Abner retornou a Hebrom, Joabe o chamou à parte na porta da cidade, sob o pretexto de falar-lhe em particular, e ali mesmo o feriu no estômago. Abner armou uma cilada aí para o... Aliás, Joabe armou uma cilada para o Abner. E Abner morreu por ter derramado o sangue de Azael, irmão de Joabe. Então, o escritor bíblico faz questão de dizer que o Joabe, na verdade, estava se vingando da morte do seu irmão, apesar de que o irmão foi morto em batalha. E agora ele arma uma cilada contra aquele que era o general do exército de Israel. Mais tarde, quando Davi soube o que tinha acontecido, disse: eu e o meu reino perante o Senhor somos para sempre inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Cai a responsabilidade pela morte dele sobre a cabeça de Joabe e de toda a sua família. Jamais falte entre os seus descendentes quem sofra fluxo ou lepra, quem use muletas, quem morra a espada ou quem passe fome. O Davi pronunciou uma maldição aí sobre Joabe, porque ele matou Abner. Assim Joabe e seu irmão Abisai mataram Abner, porque ele havia matado Azael, irmão deles, na batalha de Gibeon. O detalhe é que Abner matou o Azael numa batalha, e eles, Joabe e seu irmão Abisai, mataram Abner com cilada. Então Davi disse a Joabe e a todo o exército que o acompanhava: rasguem suas vestes, vistam roupas de luto e vão chorando à frente de Abner. Eles fizeram isso só porque o rei ordenou. Totalmente, ele estava com espírito de vingança e agora se sentindo vingado contra o Abner. E o rei, isso aqui era uma maneira da pessoa expressar luto, tristeza pela morte de alguém. E o rei Davi seguiu atrás da maca que levava o corpo. Enterraram-no em Hebrom e o rei chorou em alta voz junto ao túmulo de Abner, como também todo o povo. E o choro de Davi com certeza era autêntico, porque ele tinha servido a Saul sob a liderança de Abner e provavelmente tinha um grande respeito pelo Abner. Então o rei cantou este lamento por Abner. Por que morreu Abner? Como morrem os insensatos. Suas mãos não estavam algemadas, nem seus pés acorrentados. Você caiu como quem cai perante homens perversos. Na sua poesia aqui, no seu lamento, Davi chama Joabe de um homem perverso. Joabe, seu irmão. E todo o povo chorou ainda mais por ele. Depois, quando o povo insistiu com Davi que comesse alguma coisa enquanto ainda era dia,
Davi fez este juramento: Deus me castigue com todo rigor, caso eu prove pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Não vou comer, é o que o Davi estava dizendo. Todo o povo ouviu isso e o aprovou. De fato, tudo o que o rei fazia, o povo aprovava. Davi estava cada vez mais forte, fortalecido como rei aí na liderança do seu povo. Assim, naquele dia, todo o povo e todo Israel reconheceram que o rei não tinha participação no assassinato de Abner, filho de Ner. Então, o pessoal reconheceu que realmente a culpa da morte do Abner era do Joabe e dos seus irmãos. Então o rei disse aos seus conselheiros: não percebem que caiu hoje em Israel um líder, um grande homem? Por isso que eu falei, ele era Abner era um grande líder no exército de Israel, sob a liderança do qual Davi havia servido, por isso todo esse respeito de Davi pelo próprio Abner. Embora rei ungido, ainda sou fraco, e esses filhos de Zeruia são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua o malfeitor de acordo com as suas más obras. Davi, aqui então, ele critica a atitude dos filhos da Zeruia. Zeruia era ela era irmã de Davi, me parece. E o Joabe, então, era seu sobrinho. Não tenho certeza sobre esse parentesco, eu posso até ver isso e trazer no outro momento, né? Mas eles eram parentes muito próximos, ele com os Joabe e seus irmãos, né? E ele está mostrando que ele não aprovou aquela maneira como o Abner morreu e lamentou profundamente a morte do Abner, que estava agindo, trabalhando para colocar o reino de Israel todo sob o governo de Davi, reconhecendo que Deus havia designado Davi como rei para todo Israel. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? E aí eu vou ler aqui os pedidos de oração. Se você gostou desta leitura, deste vídeo, deixa um like no vídeo, comenta no vídeo aí o que você achou, né? Se concordando ou discordando. Se puder, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, outras redes sociais que possa compartilhar esse vídeo para alcançar mais pessoas. E se porventura não está inscrito no canal, convidamos a se inscrever, caso goste desse conteúdo e queira acompanhar a leitura diária de um livro da Bíblia. E peço aos irmãos que tenham gravado em mente aí esses pedidos de oração, ou se quiser mesmo, anotem, e para orar por eles nas suas orações particulares, além dessa oração que sempre fazemos aqui após cada leitura. E os pedidos são: vamos orar pela irmã Nájila, que passou no concurso, para que seja chamada e assuma o seu posto, né, para o qual ela foi aprovada. Oremos pela sua mãe, irmã Lídia, que tem problemas com diabetes. Irmão Antônio Francisco pede oração pela irmã Valderice, sua esposa, que está em tratamento. Irmã Luzinete pede oração pela Letícia, sua filha, que também está em tratamento. Vamos pedir a Deus que use, inclusive, os medicamentos para favorecer suas servas. Irmã Raquel pede pela salvação da sua família. Irmã Maria Luzimar pede pela saúde dela mesma e do seu esposo, e pede pelo retorno dos seus filhos para os caminhos do Senhor. A irmã Silvia pede pela salvação da sua família. A irmã Lucinalva pede pelos seus irmãos. Continuemos orando pelos irmãos da irmã Lucinalva, para que haja harmonia entre toda aquela família. Oremos pela cirurgia do senhor José Norato, pai do irmão Francinaldo. Inclusive, não sei se o irmão José Norato já entregou sua vida a Cristo. Oremos a Deus para que ele o faça, caso não o tenha feito, ou sustente nos caminhos do Senhor. E irmã Iraci pede pela saúde dela mesma e do seu esposo Luiz. A irmã Raquel pede pela sua mãe idosa, com problema de Alzheimer, as quais ela cuida.
Irmã Aldaí pede pela sua própria saúde, a irmã Marlene pede também pelo retorno dos seus filhos aos caminhos do Senhor. Eu continuo pedindo pelo tratamento do meu primo Alex. A irmã Raquel pede pela restauração do casamento dos casais Patrícia e Gilvan e também do Paulo com a sua Paulo e Madalena, né? A irmã Raquel pede pelas cuidadoras da sua mãe, né, que tem uns problemas lá entre elas, entre um dos irmãos, alguma coisa assim. Vamos orar nesse sentido. Irmã Lourdes Barbosa pede pela saúde da sua irmã Raimunda, que já tem 86 anos e problemas naturais aí de pessoas mais idosas. A irmã Ana Lúcia, lá de Comé, pede pela sua filha Ana Beatriz, que tem algumas dificuldades aí próprias que ela enfrenta aí, né? E também pelo retorno dos outros filhos aos caminhos do Senhor. A irmã Silvia pede pela sua própria saúde e a irmã Beatriz pede oração pela sua mãe que está na UTI. Se a irmã Beatriz puder nos dar notícia da sua mãe, por favor, deixa aí nos comentários desse vídeo, tá bom? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai maravilhoso, muito obrigado pelas incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Muito obrigado pela noite de paz, pelo novo dia, pelo lar, pela família, pela saúde. Obrigado pelo pão de cada dia, obrigado pela proteção e por poder começar esse novo dia aqui, por esse meio de comunicação pelo qual nós podemos alimentar o nosso espírito com a sua palavra, nós podemos orar uns pelos outros, unidos, ó Deus, por esta tecnologia. Louvado seja o seu santo nome, que a sua bênção esteja sobre o seu povo, que o Senhor ouça cada um desses pedidos que os irmãos têm deixado aí, nesses nossos vídeos. Em nome de Jesus, opera favoravelmente a favor do seu povo. Ó Pai, age na vida da irmã Nájila para conceder-lhe que seja chamada logo para ocupar o seu posto, para o qual passou naquele concurso. Abre portas de trabalho para o irmão Julião. Ó Deus, preserva a fé e restaura a saúde da irmã Lídia, nesses problemas que a sua serva tem enfrentado. Opera maravilhosamente na vida da irmã Valderice, da irmã Letícia. Usa os médicos, usa os medicamentos, restaura a saúde, renova as forças e a lucidez da irmã Maria Luzimar e do seu esposo Raimundo Nonato, que traz seus filhos de volta aos caminhos do Senhor. Oramos pela mãe da irmã Raquel, hospitalizada, em nome de Jesus. Opera na vida daquela senhora, naquela UTI, ó Deus, se ela já serve a Cristo, que o Senhor lhe preserve a fé em algum momento de lucidez. Se ela ainda não entregou sua vida a Cristo, que o Senhor toque no seu coração e que ela confesse Jesus como o seu único Salvador, ali dentro daquela UTI mesmo. Em nome de Jesus, oramos pelo pai do irmão Francinaldo, pela cirurgia que precisa ser feita, em nome de Jesus. Se ele já serve a Cristo, fortalece-lhe a fé, que estas experiências de tratamento, ó Deus, seja instrumento para o fortalecimento da fé. E aqueles que ainda não servem, que o Senhor os atraia para si. Ó Deus, age na vida do meu primo Alex, para que aquele tratamento possa acontecer, ó Deus, ele ser internado segundo a sua vontade. Faça milagres a favor do seu povo. O nosso Deus é um Deus de milagre. Restaura casamentos, restaura relacionamento entre irmãos, como é o caso dos irmãos da irmã Lucinalva, em nome de Jesus. Ó Deus, atrai os nossos familiares, como os familiares da irmã Raquel, da irmã Silvia. Ó Deus, os filhos da irmã Marlene, atrai para os caminhos do Senhor. Fortalece o relacionamento dos casais, ó Deus, pelos quais a irmã Raquel tem pedido oração, e muitos outros, ó Deus, que cada lar, o esposo possa demonstrar a amar a sua esposa como Cristo ama a sua igreja, e assim que a sua palavra nos ensina. Ó Deus, tudo isso nós pedimos graças ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Ó Deus, se há o seu sacrifício em nosso lugar, que nos reconciliou com o Pai, que nos perdoou os pecados, que nos fez membro da sua família, que nos deu livre acesso à sua presença. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo para que possamos levar a bênção do Senhor por onde quer que nós formos neste novo dia e compartilhá-la com todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. É a nossa petição em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muito obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos aqui de volta, continuando a leitura da Palavra de Deus. Aguardo vocês aqui. Um grande abraço a todos.